Esse é o canal Momento com Deus. Compartilhe a esperança. Comente e dê o seu gostei. Se inscreva no canal. Você estará ajudando para que as mensagens de Deus cheguem aos corações dos seus filhos. Pegue a Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 20, verso 1 até o verso 6. Leia comigo esse texto da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Eu vou destacar de cada verso aqui uma palavra. A palavra de Apocalipse 21 é chaves, ou chave, né? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós vamos ver o que significa aqui essa prisão. Verso 3, lançou-o no abismo, fechou-o e colocou selos sobre ele, para que não mais, palavra do verso 3, engano, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário, vamos estudar isso aqui, que ele seja solto pouco tempo. Verso 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. A palavra aqui é julgar. Vi ainda as vidas, uma visão simbólica do profeta, as almas dos decapitados, dos mártires, por causa do testemunho de Jesus, martiréu, bem como por causa da palavra de Deus. Todo mártir sempre sofreu por causa da verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram o poder romano religioso, a besta, nem a sua imagem, América do Norte, os Estados Unidos na profecia, e não receberam a marca do engano, o dia do sol, o sinal de Deus, o 7º dia semanal, o santo sábado do Senhor. A palavra aqui é viveram, ou a mesma palavra reinaram. Viver e reinar aqui é a mesma coisa. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você vai ver que a palavra viveram, no original também é reviveram. A melhor tradução seria reviveram. Os restantes do morto não reviveram, é a mesma palavra viveram e reviveram, a palavra que nós vamos estudar aqui no original, até que se completasse os 1000 anos, o milênio. Ponto. Agora, esta frase, ela está isolada ou ela se emenda com o verso 6. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, aí vem a outra palavra, autoridade. Não tem autoridade. A morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Outra palavra que nós vamos estudar, o que é ser um sacerdote de Deus, lá no milênio. E reinarão com ele os 1000 anos. Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Queridos, faz mais ou menos 70 dias que essa igreja foi fechada por um decreto do governo estadual de São Paulo. Bem como escolas, comércio e tantas outras coisas, mas o nosso negócio aqui é a igreja. Você tem cansado de ouvir que a vida saiu do seu normal. O mundo mudou o seu curso. Eu pergunto para você, o que era normal para você? Se o seu normal era andar com Deus, tudo bem. Se o seu normal era andar longe de Deus, isso é anormal aos olhos de Deus. Porque para um filho de Deus, o normal é ele andar com Deus. Vivemos e viveremos novas realidades, mas não novas verdades. Apenas estamos vendo as verdades antigas acontecendo nesse momento histórico. E precisamos fazer uma análise histórica profética, porque a Bíblia, ela se cumpre na história. As profecias se cumprem na história. O método interpretativo da palavra de Deus, profeticamente falando, é um método historicista. A profecia acontece na história, e muitas profecias estão acontecendo nesse momento histórico. Vivemos e viveremos novas realidades, mas não novas verdades. Apenas o cumprimento do já profetizado.
As verdades apenas estão se cumprindo em novas realidades. Alguém disse que o mundo mudou o seu modo de mudar. Interessante essa frase de um filósofo aí, que essa semana falou isso. Eu achei interessante ouvindo o que ele estava falando. Ele fez uma análise muito interessante. Ele diz assim: ciência não seca as lágrimas, mas a religião seca. A fé seca as lágrimas, porque tem esperança. Tudo o que está acontecendo é motivo de exultação. Levantar a cabeça é um momento de esperança. O mundo mudou o seu modo de mudar. Aprendemos novas palavras, novos termos, uma nova doença, Covid-19. Nunca ouvimos falar, muitos nem ouviram falar no tal da família viral coronavírus. Isolamento social. Irmãos, Deus é um Deus congregacional, não um Deus de isolamento. Deus criou como um ser gregário. Isolamento social, lockdown, fechamento de tudo. Tantas vozes discordantes na ciência, na área da saúde, na política. Tantas vozes discordantes. E por isso nós temos a segura palavra profética. O planeta que gemia de dor revelou uma doença, uma pandemia, que segundo a Organização Mundial de Saúde pode ser endêmica. Eu vou só fazer aqui um contexto para você entender um pouquinho. Muitas vezes a gente ouve falar num surto de dengue aqui. Quando um surto é num município, numa cidade, por exemplo, um surto aqui num bairro de São Paulo é um surto municipal. Um surto em algumas cidades de uma doença é um surto estadual, surto federal, quando são regionais, coisas pequenas, né? Às vezes um surto da febre amarela, como acontece no norte do Brasil, às vezes um surto de dengue, isso é um surto. Uma epidemia já são vários surtos em várias regiões, os aspectos são quantitativos, vai crescendo. E no dia 20 de março desse ano, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia, que ela ocorre então em níveis globais, atingindo vários países e continentes. Agora, irmãos, a questão não é mais se essa pandemia ela é real ou não, porque ela é real, mas se ela será uma endemia, se ela será permanente, se ela será endêmica, não é quantitativa. Por exemplo, um exemplo de endemia é a AIDS, uma doença presente, não há cura, né? Agora, não sabemos o que virá pela frente. Se de epidemia foi para pandemia, de pandemia para endemia, ou uma doença endêmica, ou seja, algo contínuo, não sabemos. Só a história que vai mostrar. Eu fico me perguntando, eu acho que você também, como cristão. Ontem, fazendo culto em casa, conversando com a minha esposa e a minha filha, nos questionamos: será esse o desencadeamento do fluxo profético final? Oh meu Pai, oh meu Deus, que sensação gostosa, que seja, que tudo se cumpra e Cristo volte logo. Como foi falado aqui, vou repetir, é um grande som de trombeta do céu, um grande sinal, Deus despertando a humanidade para as realidades que virão, não sabemos quais. Se você olhar o que está acontecendo no sul do Brasil, olha as fotos das cataratas do Iguaçu, secas, impressionante, algo que faz muitas e muitas décadas que não acontece. Não esqueça dessa frase: os acontecimentos finais serão rápidos. Primeiros Escritos, página 11. Os últimos acontecimentos ou os acontecimentos finais serão rápidos. Fazendo uma recapitulação aqui. Logo que a igreja fechou, nós começamos uma série a partir da abertura do sexto selo, que foi, então, o abalo das potestades da terra na abertura do sexto selo, e nós estamos vivendo esse abalo das potestades da terra agora, os poderes terrenos estão sendo abalados. O abalo das potestades do céu no fechamento do sexto selo, que está para vir pela frente, que também ocorre com a sétima praga e a volta de Jesus. A última carta de Deus aos cristãos, a igreja de Laodiceia, pregamos isso. O Armagedon, a libertação definitiva do povo de Deus, o resgate dos seus filhos aqui da terra. E hoje, irmãos, eu quero pregar um sermão chamado A Viagem Sideral.
e a vida durante o milênio na morada celestial. Então eu preciso agora que você tenha um pouco de paciência, eu vou ser um pouco professor agora, vou ser um pouco aulista, e eu vou mostrar para você algumas coisas, só para introduzir o nosso sermão. Coloca o PowerPoint lá, o texto é esse aqui, a viagem sideral e a vida durante o milênio na morada celestial, é o que a Bíblia diz. Agora, eu quero que você preste atenção, eu só vou ler essa citação, porque isso aqui, irmão, se você crê em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Está escrito: o conhecimento existente no mundo pode ser adquirido, pois todos os homens são propriedade de Deus e são usados por Ele para cumprir a sua vontade em determinados aspectos, mesmo que rejeitem o homem Cristo Jesus como seu Salvador. A maneira pela qual Deus usa os homens nem sempre é discernida, mas Ele o faz. Deus dotou os homens de talentos, olha essa frase, e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a grande obra em nosso mundo. Agora, presta atenção nisso aqui. Fundamentos da Educação Cristã, página 409, leia lá depois. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas, olha a adversativa, mas Deus está atrás de tudo isso. Deus tem a chave, Deus está no controle. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia da sua preparação. Volta aqui um pouquinho. Pensa um pouquinho comigo. O sistema satelital, a internet, Facebook, Zoom, YouTube, tudo o que acontece hoje a gente vê não apenas online, mas on time, no momento que está acontecendo. Deus usaria homens, independente de quem fossem, para inventar rápidos meios de comunicação para a pregação do Evangelho, e isso é uma profecia que já começou a se cumprir. A nossa igreja tem 4.300 membros. Na realidade tem mais por causa dos alunos, dos que circulam por aqui. E para a honra e glória de Deus, esta igreja, através dos seus pastores, da vigília, da pregação profética, nós temos visto que mais de 200.000 pessoas, em alguns eventos, têm entendido um pouco mais a palavra de Deus. Isso é cumprimento profético. Deus está por trás disso. Deus está no controle disso. A próxima. Quero continuar aqui. Ok. Acho que você já viu essa imagem. O mundo está doente. O mundo está doente. E um ponto profético que eu quero citar aqui, se você acessar esse site, Info Católica, ali está em espanhol, eu fiz uma tradução junto com a minha filha. Cristãos isso é agora, viu? Saiu agora. Cristãos e sindicato europeu se unem para defender o descanso de domingo. No dia 20 de junho, próximo mês, será lançada em Bruxelas, na Bélgica, a Aliança Europeia em favor do domingo como dia de descanso. Uau! Pela primeira vez, sindicatos e igrejas na Europa estão alinhados. Isso é assegurado pela Comissão de Episcopados da União Europeia, Comece, que alerta que os motivos dessa aliança são religiosas e político-sociais. A união do Estado, da Igreja, através dos sindicatos, que promovem, entre aspas, a vida social, pelo menos tem a intenção de fazer. A proteção do domingo, cujo desaparecimento na prática como dia santo, abre aspas, colocaria em questão um benefício social milenar e denuncia uma nova escravidão. Embora muitos possam usar esse dia para desfrutar de familiares e amigos, mais e mais pessoas precisam trabalhar em grandes shopping centers e centros de lazer. Além da Igreja Católica, existem várias instituições protestantes que aderiram à iniciativa. Eu quero agradecer aqui a pessoa que me mandou, já vou citar, Info Católica, 6 de maio de 2020. Cumprimento profético está aí para você depois estudar. Irmãos, olha esse texto de Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme. A criação geme.
Olha isso aqui se não está acontecendo. Olha se a profecia não está se cumprindo. A criação, a natureza, toda a criação de Deus, envolvendo os seres vivos, animados e inanimados, todos gemem e suportam angústias até agora. E não somente ela, a natureza, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção final do nosso corpo, a volta de Jesus. Quando isso acontecer, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Por essa causa me ponho de joelhos, diz Paulo, diante do Pai, de quem tomo o nome. Nós vamos explorar um pouquinho isso aqui. Toda a família do céu, os anjos, os mundos não caídos, bem como a família da terra, a família que será resgatada. Agora, volta um pouquinho novamente para quebrar um pouquinho aqui, Moisés. Nós vamos estudar agora os 6 primeiros versos de Apocalipse 20. Na verdade, eu queria fazer um fechamento do capítulo 20 até o 22 hoje, mas é muito conteúdo, não vamos ficar só em 6 versículos. Nós vamos estudar sobre a nossa ida daqui, pregamos sobre o arrebatamento das nuvens para o céu, nossa chegada no céu, algumas coisas que se destacam, porque são muitas coisas, mas eu preciso passar para você 2 slides. São eventos que marcam o início do período milenar no céu e eventos que marcam o fim do milênio, quando a nova terra descer aqui. Então, você tiver com o celular aí, e você quiser tirar foto, você quiser depois olhar, vai estar gravado aí. Coloca lá. E depois nós voltamos para a Bíblia e vamos para a parte final do sermão. Muito bem. Eventos que marcam o início do milênio. Nós estamos vivendo ali os últimos dias. Jesus volta, acontece a primeira ressurreição. E então começa os 1000 anos que nós vamos estudar. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 fala que o milênio começa com a volta de Jesus. Apocalipse 26 e 1 Tessalonicenses 4, 16, com a ressurreição dos justos. Com o arrebatamento dos justos, já estudamos isso aqui. Com a morte dos ímpios vivos. Satanás é preso, nós vamos ver que tipo de prisão é isso aqui. E a terra fica desolada durante esse milênio. Apocalipse 25, Jeremias 4, 23 a 26. Esses eventos marcam o início do milênio que será passado no céu com os salvos. Passa-se o milênio, então vem o seu final. A nova Jerusalém desce do céu, nós vamos pregar isso mais para frente. Os ímpios ressuscitam, está tudo em Apocalipse 21, 2, 20, verso 5. Satanás é solto, ele volta a enganar. Então vem o definitivo juízo final, que é o fogo de enxofre, o último ato de Deus em destruir pecado e pecadores, Satanás e os anjos maus. Satanás e os ímpios são destruídos, a terra é purificada, renovada, e então continua, né? A eternidade que começou no céu, passaremos a eternidade depois de 1000 anos aqui na terra renovada. Muito bem, agora vamos ficar só aqui na Bíblia. Fez-se necessário essa explicação, essa introdução para você poder entender. A viagem sideral. Quando os anjos de Deus fizerem a colheita, quando a família de Deus, os ressurretos salvos, os vivos salvos, a vida se junta com a vida, salvos com salvos. Os ímpios vivos morrem, os ímpios mortos permanecem mortos. Então, queridos, seremos arrebatados para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Daqui para frente, o que acontece? Jesus ascenderá ao céu em forma humana, mas Jesus voltará com a sua glória original. Porque é importante você contrastar com o que vem a seguinte. Nós nascemos nesse planeta com uma natureza caída. E iremos para o céu com um corpo glorificado, uma natureza sem pecado. Todavia passível de desenvolvimento físico, mental, intelectual. Uma das coisas que ocorrerá no milênio, o milênio será uma escola preparatória para a eternidade. Nós vamos desenvolver fisicamente, mentalmente. Não precisa ficar lendo papel aqui, porque não vai esquecer mais as coisas. Estuda um pouquinho sobre isso aí no livro Visões do Céu. O céu será uma escola e nós teremos o nosso desenvolvimento. O livro Primeiros Escritos, página 16, diz assim:
Todos nós entramos na nuvem. Interessante, essa nuvem ela tem rodas de fogo e ela é ladeada também por anjos que conduzirão essa grande carruagem. Isso aqui é uma figura de linguagem, a gente não sabe como é, mas como Elias, uma grande carruagem, Deus vai levar o seu povo. E ao entrarmos ali então, no espaço sideral, onde existem milhões e milhões de galáxias, planetas, podemos dizer que é o segundo céu. Podemos dizer assim que esse é o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu onde Deus está. 7 dias viajando. Não sabemos tudo. Mas quando nós chegarmos sobre um lugar chamado Mar de Vidro, Jesus mandará vir 3 coisas que pertencem a você. Uma coroa sobre a sua cabeça será colocada pelas mãos de Cristo. Uma harpa dourada e uma pedrinha branca com seu novo nome, símbolo do seu novo caráter, diz o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Interessante essa expressão, uma pedrinha branca com um novo nome. Havia um costume muito antigo, talvez João tenha derivado essa expressão desse fato. Quando armava-se um tribunal com o júri, o réu, ali as pessoas, o juiz, o júri ficava com 2 tipos de pedras em suas mãos. Uma pedra preta, negra e uma pedra branca. Quando o processo se desenvolvia, chegava o momento de dar a sentença, condenação ou absolvição. Se fosse condenação, o júri mostrava a pedra preta e a pessoa era condenada. Se a pessoa não era passível de sofrer a sentença, eles levantavam a pedrinha branca e ela então estava absolvida. A palavra de Deus diz em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já estará no céu. Ao receber das mãos de Deus uma pedrinha branca, o recado de Deus é, você já foi absolvido pelo meu sangue, a eternidade está diante de você. Agora vamos ao texto bíblico. Coloque os seus olhos na Bíblia agora, vamos explorar a palavra do Senhor. Capítulo 20, verso 1 diz assim, e então quando nós estivermos indo nesta viagem sideral, um anjo, ele desce do céu, ele volta, como os anjos voltaram por ocasião da ascensão de Cristo. 2 anjos voltaram, um anjo volta, e esse anjo tem na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou Satanás, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Queridos, a palavra aqui é chave. A Bíblia diz que as chaves estão nas mãos de Deus. Deus tem as chaves da morte, do inferno, do quarto de dormir, da sepultura. Deus tem a chave de tudo. Deus está no controle de tudo. Se você afastar a cortina da história, você vê na marcha e contramarcha da civilização a mão de Deus. Esse mundo foi reconquistado pelo sangue de Jesus. Deus está no controle, Ele tem a chave. Interessante, a pessoa que tem as chaves na mão, ou as chaves na mão de alguém, demonstram controle. Você tem a chave do carro, você controla o carro. Você tem acesso para entrar na sua casa, sair. As chaves também é símbolo de posse. É um símbolo de autoridade sobre a propriedade e também de domínio, ou seja, controle total. Você tem as chaves nas mãos. Quando alguém tem autoridade para assinar algum documento, é um mandante superior, a gente diz que a pessoa tem a caneta. É ele que dá a canetada. Jesus tem as chaves nas mãos. Ele controla tudo. O céu, o universo, a própria sepultura, o quarto de dormir. Tudo nele tem sua origem, manutenção, controle para fins misericordiosos. Chega aqui um pouquinho perto agora, eu quero falar uma coisa, olhando bem nos seus olhos. Se Deus tem a chave de todas as coisas, você não acha que seria sábio, que não seria um culto racional, Deus, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ter a chave do seu coração, a chave da sua existência? Entregar o domínio para Ele, entregar o controle para Ele, entregar a posse. Sabe o que Deus vai fazer quando tiver a posse do seu coração?
Deus vai santificá-lo para levar para um lugar chamado céu. Sabe o que vai acontecer quando Deus tiver a chave da sua vida? Ele vai abrir o portão do céu para você entrar. Seja sábio. Você está vendo aí organizações se debatendo atrás de vacina, remédios, ninguém sabe quem vai sair na frente desse negócio para tentar resolver isso, se é que vai ser resolvido. Não sabemos. Deus sabe todas as coisas. O homem acha que está controlando alguma coisa. O homem sequer consegue controlar um vírus. Deus controla tudo. Deus quer controlar a sua vida, meu amigo, meu irmão. Você que um dia jogou a chave fora, a chave da salvação, pegue novamente, coloque nas mãos de Deus. Que Deus abençoe você nessa decisão. Apocalipse 20, verso 2 e 3. Ele segurou o antigo dragão, serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Colocou-o no abismo, agora veja a frase, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. A palavra aqui é engano. Olha essa frase, prender um criminoso é privá-lo de suas atividades. É isolar uma ameaça real da vida das pessoas. Lembra daquela expressão, estou de mãos atadas, não posso fazer nada? Satanás não vai ficar preso literalmente. No Apocalipse há uma fluidez, você já sabe disso, simbologia e literalidade, as coisas se misturam, você tem que ter o discernimento, à luz da palavra de Deus. Quando uma pessoa fica sozinha, quando ela é isolada dos demais, como se fosse um cárcere privado, aquela cela de isolamento, a solitária. Prender um criminoso é privá-lo de suas atividades, é isolar uma ameaça real à vida das pessoas, não poderá fazer nada. E a obra do engano que começou no Éden vai terminar. Satanás, quando chegou na terra, ele começou uma obra, a obra do engano, e ele não parou de enganar as pessoas. Ele é o enganador. Ele não usa mais a perseguição, ele usa a sedução. E nunca, irmãos, nunca, como nunca na história desse mundo, Satanás esteve tão solto no coração humano, tão solto, é impressionante, usando mesmo até a religião. Essa semana aí um ser vivente, vendendo água, eu vou fazer isso aqui. Olha aqui, o pastor Gilson da Igreja do Nácio, não vai cortar isso aí, vai editar, hein? Eu só estou fazendo uma ilustração, tem que pegar o todo. Vamos imaginar que eu esteja vendendo esse copo d'água para você que está com a Covid-19, que é a doença que vem do vírus coronavírus. Aqui, ó, R$1.000 você tomar um gole. Aí você vai de gole em gole, vendendo água. Estavam vendendo semente também. Infelizmente, os incautos, as pessoas que não conhecem a palavra estão comprando água e semente de feijão e milho e arroz, sei lá mais o quê. Como que um homem consegue ter coragem de fazer isso em nome de Jesus Cristo? Misturando o santo e o profano, roubando as pessoas. Eu já falei aqui, irmãos, nós os pastores, se não formos sinceros, honestos e verdadeiros, seremos os que mais sofreremos. Engano. Satanás é um enganador. Em Colossenses 2,15, Jesus já expôs o engano. A Bíblia diz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você não precisa ser enganado. Você não precisa ser enganado. Estude a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. O verso 4 diz assim, vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É pena que o tempo parece que passa mais depressa aqui em cima do que no outro lugar. O que é participar do julgamento de Deus no milênio? Eu vou resumir. É participar de uma auditoria do que Deus fez. Deus vai abrir os livros. Deus vai mostrar o que Ele fez. E nós vamos participar dessa auditoria. Daniel 7:22 diz que o juízo foi dado aos santos do Altíssimo. É um juízo de comprovação
de verificação. 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz assim: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que os santos hão de julgar os próprios anjos, o próprio Satanás? Deus vai mostrar, Deus é justo, Deus é fiel, Deus tem um portal de transparência no céu. Todas as coisas serão esclarecidas. Agora, irmãos queridos, aqui tem uma classe que é destacada. Vi também a alma dos decapitados por causa do testemunho da palavra de Deus e não amaram a sua própria vida em face da morte. Os mártires de todas as eras, desde Abel, de uma forma especial, os que viveram na idade escura, na idade média, os que sofreram os golpes da santa, que não tem nada de santa, da Inquisição satânica, todos esses que morreram por Cristo na idade média, depois no período da igreja primitiva, onde os cristãos eram jogados na arena para serem trucidados, mortos por feras, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Deus dá destaque àquele que mais sofreu. O céu será um eterno peso de glória. Vidas que sofreram nas mãos do poder político romano, no início da era cristã primitiva. Sofreram martírio na era medieval, nas mãos do poder romano religioso. E também, nessa classe, estão aqueles que enfrentarão a trindade do mal. No tempo do fim, Deus capacitará aqueles que enfrentarão a trindade do mal, diz o verso 4, não trocando a Bíblia, a lei de Deus, pelo engano mundano, em nome de ecumenismo, em nome de família, em nome de sociedade, o nome que for dado. A lei é o testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Deus não esquece aquele que dá a sua vida por Cristo. Interessante, a Bíblia diz que essas pessoas, elas foram testemunhas. A palavra testemunha em grego é a palavra martiras, ou martirel, mártires. Todo mártir é uma testemunha de Jesus. Pastor, mas eu tenho algum martírio a fazer? Tem. O pior dos martírios para você e para mim, o nosso orgulho, o nosso próprio eu, a nossa vontade carnal, uma vontade torcida, uma vontade caída, uma vontade que puxa para baixo, a entrega do nosso coração. Esse é um grande martírio. Você precisa testemunhar de Jesus. Os mártires de todas as eras. Agora veja a expressão: todo mártir que morreu por Cristo fê-lo como um vencedor. Patriarcas e Profetas, página 72. Abel é um vencedor. Rus é um vencedor. Savonarola é um vencedor. Todos os que morreram por Cristo como mártires, testemunhando por causa da palavra de Deus, morreram como vencedores. E a Bíblia faz um contraste com os covardes. Os covardes não entrarão no reino de Deus. O covarde espiritual. Ah, irmãos, não se iludam. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 11, os mártires venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. O amor à verdade foi maior do que amor à própria vida. Essa vida. Porque almejava uma pátria celestial, a vida eterna, a vida verdadeira. A história se repetirá. Acendam-se, irmãos, aconteça o reavivamento, aconteça uma reforma, aconteça uma explosão evangelística, o alto clamor, pregue a palavra e a perseguição vai voltar. Você vai ver. Eu espero estar vivo para isso. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E ainda, irmãos, o verso 4 diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A palavra grega para vida é zoe. Mas a palavra usada aqui é zao. Zao significa reviver. Fala tanto os que ressuscitaram na primeira ressurreição, quanto na segunda. Na verdade, irmãos, nós nascemos nesse mundo mortos em ofensas e pecados. Isso aqui não é o plano de Deus. 70, 80. Semana visitei uma querida irmã, 84 anos, com câncer, sua filha acamada, paralítica. Isso aqui não é a vida que Deus planejou.
Adão vai reviver, Abel vai reviver. Os que morreram em Cristo vão reviver, mas vão viver e reinar na vida verdadeira. Zal, viveram e reinaram com Cristo. E então vem aquela frase que eu usei aqui, Efésios 2,19, sois da família de Deus. Isso aqui é fantástico. Querido irmão, querido amigo, nós somos membros da família de Deus. A família da terra, a família cristã, a família que aceitou Jesus, que aceitou a palavra de Jesus, que aceitou a verdade como é em Cristo Jesus. Logo vai se unir com a família celestial. Lá está o nosso irmão mais velho, lá está aquele que levou a nossa carne e o nosso sangue, lá está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele levou a nossa carne e Ele voltará. Ele tem um corpo e nunca mais abrirá mão desse corpo. A encarnação foi algo definitivo, um grande mistério. Ele se tornou um de nós e nós nos tornaremos um com Ele para sempre. O governo foi dado ao homem, será devolvido ao homem. Viver para Deus é reinar, e você é um filho de Deus. Um reino está te esperando. Um reinado está te esperando. Ah, irmãos, se a gente desse mais valor a essas coisas, olharíamos menos para as coisas laterais e mais para as coisas celestiais. Romanos 8,17 diz, somos co-herdeiros com Cristo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8,17. O que é um co-herdeiro? Jesus é o herdeiro de Deus, o Pai. Ele herdou todas as coisas, diz a Bíblia. E agora Ele vai entregar, vai dividir isso com você. Você é um co-herdeiro, vai herdar junto. Os cidadãos que estão no céu, nós somos concidadãos, juntos também. Quando as duas famílias se reunirem, seremos herdeiros e eternamente filhos da eternidade. Ah, irmãos queridos, nós vamos reviver e nós vamos reinar. Viver para Deus é reinar, e reinar para Deus é servir e ministrar. Por isso que no verso 5 e 6, vamos terminar, diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, isso é pós-milênio, verso 6, esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Você sabe que a palavra milênio não existe na Bíblia? É uma palavra grega, é uma palavra latina, mille anos. Mas 1000 anos é um milênio, isso aí todo mundo sabe. Durante o milênio, não haverá autoridade satânica, não haverá autoridade da doença, não haverá autoridade da morte, haverá autoridade de Deus. E quando Deus exerce a sua autoridade é para o bem, para a salvação, para a eternidade. Ah, irmãos queridos, a Bíblia diz que nós seremos sacerdotes. Mas pastor, sacerdotes então eu vou ler para você. Em Êxodo 19:6, quando a nação de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz, vós me serei reino de sacerdotes, testemunhas de Deus. Isaías 61, verso 6 explica melhor. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e agora no paralelismo hebraico, vós sereis chamados ministros de Deus. Irmãos, o que é ser um sacerdote de Deus e de Cristo no céu? É participar das atividades celestiais com Deus, sendo um ministro. Os anjos são ministros de Deus, a serviço. Nós vamos estar imersos nas atividades de Deus, junto com Cristo. Nós vamos ministrar junto com Deus, no seu reino milenar e também aqui na terra. A pessoa mais próxima de Deus deveria ser um ministro. Um sacerdote, um pastor. Que grande privilégio gastar a vida, usar a vida. E não importa a tua profissão, não importa o que você faça. Se você ministra as coisas de Deus para alguém, você é um sacerdote do Senhor, nação santa. 1 Pedro 2, verso 9. Uma função sacerdotal, imerso nas coisas das atividades celestiais, como ministro de Deus. E nós iremos reinar para todo sempre. E fechando, as palavras que queremos falar aqui, 6 palavras que fazem o
O escopo desse texto: chaves estão nas mãos de Deus, o engano nas mãos de Satanás, o julgamento, a auditoria que será feita no céu, e você e eu vamos participar. Iremos reviver. Zao! Adão vai reviver. Já viveu, morreu. Nós vivemos, muitos morremos. Essa semana, infelizmente, perdemos aqui um querido diácono. Não vou mencionar o nome por respeito à família, porque não consegui ter contato. A esposa está no hospital, estamos orando por ela. Mas logo ele vai reviver. Zao! E logo nós vamos reinar, logo nós vamos sacerdotizar, nós vamos ministrar junto com Deus, porque Deus nos dará essa autoridade. Eu vou pular uma parte aqui para encerrar. O pessoal fica brincando comigo que eu mando fechar aqui, mas fecha aqui que eu vou contar um negócio, uma história que aconteceu essa semana. A nossa igreja é muito grande, então eu procuro fazer as coisas imediatamente. Quando eu recebo um e-mail, imediatamente eu procuro responder. Os irmãos mandam WhatsApp quando não é de trabalho, às vezes eu não respondo, eu não dou conta. Tenha misericórdia de mim, irmãos, mas quando é de trabalho eu já respondo, quando coisa importante eu já respondo, porque senão acumula, não dá conta. E essa semana eu recebi um e-mail. E eu respondi um e-mail pedindo o telefone. E então eu conheci uma pessoa, uma filha de Deus. Eu quero mostrar a sua mãe. Coloca a imagem lá. Isso, aqui. Essa senhora se chama Maria do Carmo Neves. Nasceu no dia 29 de maio de 1952. Pode voltar aqui. Essa senhora teve uma filha chamada Daniele. Filha única, não casou, conheceu a Deus, conheceu a verdade. Essa mãe teve essa filha querida, amada, amigas. Mas a Daniele, por circunstâncias desse mundo, resolveu, como ela escreveu, entrar pela porta do mundo e por lá ficou muito tempo. Em 2018, a sua mãe foi acometida de uma doença muito grave, apesar da pouca idade. E no dia 27 de outubro de 2018, a Daniela escreveu que eu orei pela minha mãe naquele sábado e senti a presença do Espírito Santo naquele lugar. Minha mãe deu seu último suspiro e Deus lhe tirou, eu gostei disso aqui, o fôlego do sofrimento. Na hora que ela terminou de orar, a sua mãe descansou. A sua mãe falava para ela muito de Jerusalém, a cidade celestial. E ali ela fez uma promessa para a mãe, e ela escreveu assim: mãe, eu vou tentar me salvar para estar com você na Nova Jerusalém. Sua mãe dormiu em Cristo, e a Daniela seguiu a sua vida. Há mais ou menos um mês atrás, ela teve um sonho. Um anjo batia as asas, ela não via o rosto do anjo. E o anjo dizia para ela: pegue a Bíblia, pegue a Bíblia. E ela procurou algum familiar, porque ela dizia no sonho: eu não tenho Bíblia, pegue a Bíblia, eu não tenho Bíblia, pegue a Bíblia. E ela procurou alguém da família para trazer a Bíblia, e essa Bíblia não vinha. E um pouco mais de 20 dias atrás, ela entrou no site da Casa Publicadora Brasileira, a nossa amada editora. E ela pediu a Bíblia na quarta-feira, e a casa disse: a Bíblia chegará em 10 dias. A Bíblia chegou em 2 dias. No sábado, na sexta-feira fez o pôr do sol. O Espírito Santo a transformou. No sábado ela acessou a igreja do NASP, há 15 dias atrás, quando eu peguei sobre o arrebatamento. E eu fiz um apelo para que as pessoas voltassem para Jesus enquanto dá tempo. E o Espírito Santo de Deus falou: é a tua hora. A Daniela entrou em contato comigo, ela mora na região de Guarulhos. E o Espírito Santo a trouxe de volta. E eu quero chamar a Daniela aqui. Ela está aqui com a sua família, seu esposo. Vem cá, Daniela. Pode vir de máscara mesmo, querida. Irmãos, foi muito
gratificante e eu louvo o nome de Deus por isso. Logo Jesus vai voltar e a Daniele vai abraçar a sua mãe. Aqui está a sua Bíblia, a Bíblia que ela pediu à Casa Publicadora Brasileira, que em 2 dias chegou algo anormal, e ela entregou a sua vida completamente a Jesus. Amém. E ela me fez uma pergunta: pastor, o senhor me batizaria? Foi um privilégio. Eu tenho alegria nessa manhã de terminar o culto, subir no tanque batismal, porque a Daniele reviveu em Cristo Jesus e viverá a eternidade ao lado da sua mãe. A sua mãe orava por ela, entregava papeizinhos de oração, fazia apelo, sempre acreditou na oração. Dormiu em Cristo Jesus após a sua filha orar pedindo a paz de Deus. Daniele, eu posso fazer um compromisso com você? Eu quero um dia conhecer a sua mãe. Eu quero que lá no céu um dia você me procure, porque eu vou estar lá pela graça de Jesus e você também. Amém. Você vai dizer: pastor, lembra de mim? Eu vou lembrar. Amém. E você vai me apresentar a sua mãe. Amém. Podemos combinar isso? Eu vou subir com a Daniele, nós vamos batizá-la, porque ela reviveu, ela zoe, ela nasceu, mas agora ela zaou, ela reviveu em Cristo, e um dia nós estaremos juntos por toda a eternidade. Faz 15 dias que o Espírito Santo alcançou o seu coração, e agora ela será de Jesus outra vez, e a sua mãe, que está no quarto de dormir, vai acordar. E eu fico imaginando o dia em que os anjos reunirão as famílias, e que o anjo levar a Daniela ao encontro da sua mãe. Uau! Essa é a maior realidade que esse mundo conhece. Se você está fora da igreja, não brinque. O tempo não vai longe. Reviva enquanto você tem tempo, porque esse mundo está caminhando para o fim. Reviva. Volte para a casa de Deus. Que Deus abençoe você. Eu quero chamar o Stanley para cantar. Enquanto isso, nós vamos subir lá para... Pode, me dá um microfone que ela quer falar aqui. Não tem problema. Chega aqui. Aquele rapaz lá, o Moisés, fala para ele lá. Irmãos, pode chegar mais perto e falar mais alto. Irmãos, eu queria dizer para vocês que estão fora da igreja ou pensando, eu vou voltar ou pretendo. O mundo, ele é uma felicidade passageira. Você dorme feliz, mas você nunca acorda feliz. E hoje eu durmo e eu acordo feliz. É uma felicidade plena, é um amor pleno. Hoje eu não tenho minha mãe, eu não tenho meu pai, e as pessoas, eu sinto pena. E eu não precisam sentir pena de mim, porque eu não sou mais uma pessoa sozinha, porque eu tenho Jesus e eu me sinto assim sempre acompanhada por Ele. Repleta de anjos, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Essa Bíblia que eu comprei, eu achei a Bíblia mais linda do mundo também, eu achei a Bíblia maravilhosa. Minha filha que está aqui, ela falou: mãe, que Bíblia linda. Eu falei: realmente, porque quando eu comprei eu nem sabia como que era o modelo da Bíblia, eu só precisava ler porque tinha um recado para mim. E eu queria fazer também esse apelo para vocês, para voltarem para a igreja, porque assim, o mundo, ele pode até parecer uma coisa bacana, mas não é. É uma coisa vazia. Adornos não traz beleza para uma mulher. Hoje eu me olho no espelho, eu me acho muito mais bela, porque a beleza ela vem de dentro, ela não vem de adornos, ela não vem de outras coisas. Então, volte para a igreja, porque quando vocês começarem a ler a Bíblia, você não tem como não amar a Cristo, porque é muito verdadeiro. E é isso. Amém. Então, nós vamos agora subir para o tanque batismal. O Stanley vai cantar, e lá de dentro do tanque batismal nós faremos o encerramento. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Levante a sua cabeça, o reino de Deus está próximo.
Pode botar, eu vou orar. Um dia eu vi Pode liberar a escola sabatina. E o trono do Senhor, ouvi cantar crianças, e em meio ao seu cantar rompeu-se a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu-se a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosana nas alturas, hosana ao nosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais um som feliz. Cessaram as hosanas e os coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosana nas alturas, hosana ao nosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia um esplendor, a divinal cidade, morada do Senhor. A lua não brilhava mais, nem sol nascia lá, mas só se via a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam lá entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana nas alturas, hosana sem cessar. Hosana nas alturas, hosana sem cessar.
Louvado seja o nome de Deus. Eu não sei se você gosta de usar esse negócio aqui, máscara. Eu não gosto nem desse negócio de isolamento, lógico que ninguém gosta. Agora, distanciamento social. Eu já peguei esse negócio aí, graças a Deus já foi embora. Então eu estou pertinho aqui dessa filhinha de Jesus que pertence ao céu. Quero chamar aqui o seu amado esposo. Quero chamar a Iris, Cristiane? Cristina. A Iris e a Isabela. Qual é o nome do marido que eu esqueci? Pode entrar aqui, ó. Aqui, ó. Pode vir aqui. Como é que é o nome do esposo que eu esqueci? Walter. Hã? Walter. Teu esposo? Seu esposo Walter, a Iris, a Cristina e a Isabela. A Isabela é filhinha. É a filhinha, sejam bem-vindos à Igreja do Naspo São Paulo. Daniele, que alegria. Você entregou a chave da sua vida nas mãos de Jesus. E Ele vai cuidar de você, porque Deus tem a chave para cuidar. E um dia a gente vai estar juntos na eternidade com a mamãe. E você vai me apresentá-la. Que Deus te abençoe. Amém. Eu costumo batizar desse lado. Walter, muito prazer. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Você também, querida, e a filhinha, sejam muito bem-vindos. Depois põe a mão aqui. Nosso Deus e Pai, nessa manhã, louvado seja o teu nome pelo trabalho do Espírito Santo na vida da Daniele, para o perdão dos seus pecados, para que ela reviva em Cristo Jesus e o seu nome seja cravado no livro da vida, para que ela receba a plenitude do Espírito Santo, debaixo da jurisdição da Trindade, em testemunho aos mundos não caídos, aos anjos. A este planeta ela está dizendo também para Satanás e os anjos maus que ela é de Jesus. E para que se cumpra o desejo do seu coração, como ministro do Evangelho, eu tenho a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parece ser assim tão formal a igreja vazia, mas você que está em casa, coloque a chave da sua vida nas mãos daquele que tem a chave de todo o universo. Quero chamar aqui o pastor Robson. Isabela, o pastor quer dar uma Bíblia para você. O pastor quer dar uma Bíblia para a Cristina, para a Iris e para o Walter. Walter, eu vou dar uma Bíblia minha. Eu não pude comprar. Essa da Walter é essa aí. Essa grande é dela. E essas duas é da Iris e da Iris e da Cristina. Cristina, você já foi um adventista do 7º dia, certo? Quanto tempo você foi? A vida toda. Em nome de Jesus, sábado que vem, você pode vir voltar para Jesus e batizar? Você aceita ser batizada sábado que vem? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu entrei no portão do colégio, ela disse, hoje poderia ser meu dia. Eu falei, não tem problema, vai ser sábado que vem. Amém? Amém? Então dá um toquezinho aqui nela. Dá um toquezinho. Sábado que vem eu vou rebatizar você, em nome de Jesus Cristo. E eu vou convidar a Daniele para estudar a Bíblia com esse marido bonito, a sua amiga do coração e a sua filhinha. Agora você tem 4 espadas do Espírito, se precisar tem mais. Que também já foi adventista. Quem? O marido? Aqui, ó. Você? É sério? Quanto tempo? Sábado que vem, está pronta? Não está pronta, mas esse ano vai ficar pronta em nome de Jesus? Amém. Deus abençoe a família, Deus abençoe você. Vamos orar e vamos à escola sabatina e nós vamos para o drive-thru. Deus abençoe vocês, fica sempre na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Daniele. Obrigado por responder às orações da sua mãe em tempo certo.
Ela reviveu, Pai, através do Espírito e nessa manhã através da água. Que o Senhor possa velar sobre ela com os teus anjos, seus filhos, a sua filha, seu esposo, as amigas que estão aqui. Volta logo, Senhor, para que a gente viva a tão sonhada eternidade. Abençoa o teu povo que te assistiu nessa manhã. Que a palavra de Deus continue sendo a autoridade máxima em nossa vida. Caminha conosco, Pai, nos ajuda a caminhar contigo, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor. Obrigada de coração. Inscreva-se no canal Momento com Deus e compartilhe esperança enviando para os seus amigos e contatos. Bênçãos e gratidão na sua vida e na vossa família.